Graça e paz de Jesus Cristo, meus queridos, aqui é André Politovski, pastor, coach, mentor, na comunidade Amadurecendo em Cristo, Pinhais, Paraná. E hoje gostaria de insistir um pouquinho mais na questão da maturidade. Como se tornar maduro? Obviamente que a resposta mais simples é deixando de ser imaturo. Mas quais são os benefícios de ser maduro? Maduro pode ser, pode ter acesso à herança. Uma pessoa madura tem acesso à herança. Isso é a coisa mais importante que existe. Nenhuma pessoa imatura abaixo de 18 anos aqui no Brasil não tem direito à herança. Uma pessoa imatura abaixo de 18 anos não pode dirigir. Outros países, como os Estados Unidos, pode a partir dos 16 anos. Mas o que nós precisamos entender? Determinadas coisas não se pode fazer quando você é imaturo. Então, como se tornar maduro? Deixando de ser imaturo, deixando as coisas de criança para trás. Eu tenho tratado frequentemente pessoas com várias idades, 30, 40, 50, 60 anos, e essas pessoas demonstram algo muito específico todas as vezes que eu vou conversar com elas. Traumas no passado, as quais as deixaram paralisadas ali. Então eu tenho pessoas de 60 anos com 8, eu tenho pessoas de 37, 38 anos com 13 anos de idade emocional. Então essas coisas trazem um impacto significativo para a vida delas. Elas funcionam, trabalham, produzem, dormem, acordam, se relacionam, mas quando você vai dar uma olhada mais ampla na vida dessa pessoa, ela é cheia de traumas, tem dificuldade de relacionamentos. Normalmente essas pessoas estão separadas, normalmente essas pessoas não têm amigos. Amigos, eu digo assim, amigo, não amigo que eu conheci e tem um relacionamento de vez em quando. Não, é aquele amigo que 3 horas da manhã, se você ligar para ele, ele sai da casa dele para te atender. Isso é amigo. O resto é papo furado, né? Colega, conhecido. Então, quando nós começamos a perceber que essas pessoas têm um trauma associado a isso, elas não conseguem amadurecer. Obviamente, como a psicologia diz, a maioria dos traumas é ocasionado pelos pais, né? 80% dos traumas é ocasionado pelo pai ou pela mãe, né? A maioria pelo pai. Então, abandono do pai, o pai não esteve presente, o pai fez alguma coisa, o pai saiu de casa, o pai traiu, o pai isso, o pai aquilo, aquele outro, a criança pega e absorve isso para ela e traz isso para a vida adulta. E elas são disfuncionais. Os os relacionamentos que essa pessoa disfuncional, esse filho que acabou sendo abandonado pelo pai, pela mãe, enfim, ele tem problemas de relacionamento. Eles não conseguem se relacionar. Ele não consegue se portar de maneira adulta, madura. Se é homem, ele não consegue ser o chefe da família, o cabeça do lar. Ele tem dificuldade em ser aquele que resolve as coisas. Então tudo é a mulher que resolve, tudo é a mulher que corre atrás. De repente você tem um marido assim, que tudo é você. Né? Ele não é o pai, para corrigir é a mãe, para fazer não sei o que é a mãe, para correr atrás é a mulher, para ir pagar as contas é a mulher, para resolver problemas de burocracia é a mulher. Esse é um clássico fato de uma pessoa que tem um trauma associado à sua infância e não cresceu. E essa pessoa está casada, essa pessoa está trabalhando, essa pessoa tem todo tipo de vida, mas ela é disfuncional em todas elas. Então ela não consegue ter um relacionamento fixo, ela não consegue ter uma postura de homem ou mulher madura, ela não consegue correr atrás, tudo é difícil, tudo é culpa dos outros, não consegue assumir responsabilidades, não consegue dizer que eu assumo, fui eu que fiz, eu errei, eu vou assumir a responsabilidade, eu vou posicionar-me, eu vou buscar resolver esse assunto. Então, a maturidade, queridos, é algo extremamente importante. A palavra de Cristo, eu já falei em outro vídeo, o objetivo máximo do reino de Deus, o objetivo máximo de um cristão é a maturidade. Pastor, onde é que está escrito isso? Efésios 4, 11, 12 e 13. Você vai ler e vai estar escrito assim. E ele escolheu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o intuito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e atinjamos a maturidade, a estatura de Cristo. O objetivo final da vida cristã é você ser maduro. Maduro como? Espiritualmente, obviamente. Né? Porque Paulo vem em destaque em algum momento sobre isso. Né? Em Hebreus, o autor de Hebreus diz que vocês deveriam já estar comendo comida sólida ainda, comem leitinho, leite para criança. Pedro fala isso de novo, repete essa questão do leite.
as comidas líquidas é para criança. Então, quando você entende que eu tenho a maturidade espiritual, eu tenho a maturidade emocional, onde a maturidade emocional se desenvolve? Quando eu ressignifico o passado, traumas, abandonos, estupro, abuso, sei lá, enfim, o que você sofreu no passado precisa ser ressignificado para você ter uma postura madura, emocionalmente falando. Tem a maturidade, obviamente, financeira, né? Pessoas imaturas financeiramente gastam, são consumistas, são consumidores. Pessoas maduras já fazem o contrário, elas já estão construindo patrimônio para deixar para os netos, como diz Provérbios. Né? O homem abençoado é aquele que deixa herança para os netos. Não é nem para os filhos, é para os netos. A bênção da minha maturidade financeira vai alcançar meus netos. Amém? Então, queridos, eu faço uma reflexão hoje. Você é maduro? Você pode ter mais de 18 anos. Você pode ser um idoso, terceira idade. Mas aí a pergunta é, você é maduro emocionalmente? Uma vez eu quero contar esse caso. Tive a oportunidade de tratar uma pessoa que tinha 80 e poucos anos, na época, 83. E nós fomos lá fiz uma reunião, chamei, né, a família para reunir. Ele, né, estava muito doente, né, ele achava que ia partir. E tinha muito trauma envolvendo a família e tudo mais. Chamei esses, falei, olha, né, eu quero criar um ambiente aqui para que vocês coloquem tudo para fora e resolvam, perdoem, para que, né, não vire remorso. Né, porque arrependimento é mudança de mentalidade. No caixão, quando a pessoa está morta, e porque eu me arrependo. Não, você não se arrepende, você está com remorso. Remorso é aquilo que não foi tratado. O arrependimento é aquilo que em vida eu consigo mudar a minha mentalidade e me portar de maneira diferente. E nessa reunião as pessoas estavam ali e conversando e, né, a pessoa falando ali e tal. E esse idoso, esse senhor, ele chegou um momento que ele chorava muito e ele dizia, porque a minha mãe preferia meu irmão. A mãe dele já tinha falecido há muitos anos, muitas décadas. Ele já tinha 83 anos. Mas com 83 anos ele tinha uma mágoa absurda da mãe dele. Ele tinha uma mágoa absurda do que a mãe tinha feito. Né? Que a mãe não ia na casa dele, a mãe não escolhia ele, a mãe não ligava para ele. A mãe, vocês entendem? Então você pode ter 83 anos e mesmo assim ser imaturo emocional. Amém? Então eu faço um convite, venha para a maturidade. Pastor, como é que eu consigo alcançar a maturidade? Sabedoria. Sabedoria. Leia Provérbios. Comece a ler Provérbios, 1 por dia. Provérbios 1 a 31. Pega um mês que tem 31, leia de 1 por dia. Ou um mês que tem qualquer 30 e leia 2 no final, ou 2 no começo. Provérbios te ajuda a ir para a maturidade. Por quê? Porque o imaturo é tolo. O imaturo é carnal. A palavra do Senhor nos diz isso. Né? Paulo descreve isso, que a criança espiritual ela é carnal. Provérbios diz que o carnal, o imaturo, desculpe, ele é tolo. Então, tolo e carnal, tolo mundano, tolo infantil, tudo isso é a mesma coisa. Amém? Então, leia Provérbios, comece a buscar e peça ao Senhor sabedoria. Tiago diz que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus que dá livremente àqueles que o pedirem. Então peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, eu não quero ser mais imaturo. Trata os traumas, trata essas coisas do meu passado, eu quero ser livre, o Senhor me libertou, como diz Gálatas, o Senhor me libertou para que eu seja livre e eu quero ser livre. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.